Olá pessoal, questões do TD SPAES. Questão 40 de escritor 55. Determinar a equação de uma reta quando você conhece dois pontos ou quando você conhece um ponto e sua inclinação. Então a questão aqui, ele conta uma história bonita, mas ele pede aqui, ó, a equação dessa reta que passa por esses dois pontos, certo? Então vamos abrir um pouco o espaço para responder. Pronto, com mais espaço agora fica melhor. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar as coordenadas desses dois pontos, certo? Vou chamar esses pontos de A e B. Então eu vou aqui no ponto A, para me achar a coordenada X dele, eu pego e desço, ó, retinho até o eixo X, que dá exatamente em cima do zero. Então a coordenada X desse ponto aqui é 0. Aqui no ponto B, ó, se eu descer, ó, dá exatamente no 1. Então a coordenada X desse ponto é 1. Para achar a coordenada Y, eu tenho que pegar, ó, do ponto e ir para o eixo Y. Mas o 25 aqui, ó, esse ponto A, ele já está no eixo Y. Então a sua coordenada Y aqui vai ser exatamente o 25. O ponto B, ele está fora do eixo Y. Então eu vou até o ponto no eixo Y, ó, 40. Então a coordenada Y aqui é 40. Achada as coordenadas dos dois pontos, agora eu vou imaginar um terceiro ponto em cima dessa reta. Esse ponto P aqui de coordenadas X e Y é um ponto genérico. Isso quer dizer o quê? É qualquer outro ponto da reta a não ser esses dois aqui, ó. Um outro ponto qualquer de coordenadas X e Y. Com isso, eu tenho três pontos em uma reta. Então eu posso usar a fórmula da condição do alinhamento de três pontos. Três pontos, eles só vão estar na mesma reta se o determinante da matriz formada por suas coordenadas for igual a zero. Então vou substituir aqui, ó, x de p, y de p, x de a, y de a, x de b, y de b. Agora, esse x e esse y desse ponto genérico que eu coloquei aqui vão ser o x e o y da minha equação. Agora é responder aqui esse determinante. Para calcular o determinante, primeiro eu vou pegar as duas primeiras colunas e repetir ao final da matriz. Agora vou multiplicar 3 vezes no sentido da diagonal principal, meu sentido positivo. Multiplico e coloco o resultado aqui com o sinal que eu achar. Agora vou multiplicar 3 vezes no sentido da diagonal secundária, meu sentido negativo. Multiplico e coloco o resultado com o sinal trocado. Agora, ó, todos esses resultados eu vou fazer suas somas e subtrações. E o resultado disso tem que ser igual a zero. Então, ó, você vê que o zero aqui que apareceu, eu não preciso colocar. Coloco só os valores que dá para fazer operações. Nesse caso aqui, os únicos termos que dá para somar e subtrair é esses termos com x. Feito isso, fica aqui, ó, menos 25, menos 15x, mais y. Você vê aqui que as equações estão na forma reduzida, o y está isolado. Então agora basta eu passar o x, o termo com x, e o termo sem incógnita para o outro lado. Então tá aí, ó, a equação da reta que passa por esses dois pontos, item D. Questão 41, a mesma coisa, ele me dá dois pontos, vou chamar um de A e um de B, vou achar as coordenadas de A, que vai ser 0, 5, e a coordenada de B, que é 5 terços, 0. Agora, imagina um terceiro ponto qualquer diferente desses dois. Agora eu tenho 3 pontos em uma mesma reta. A condição do alinhamento desses 3 pontos é que esse determinante seja igual a 0. Vamos substituir aqui as coordenadas. Tenho minha matriz. Para calcular o determinante, vou repetir as duas primeiras colunas ao final da matriz. Multiplico 3 vezes no sentido da diagonal principal. Sentido positivo, mantenho o sinal. Agora 3 vezes no sentido da diagonal secundária. Sentido negativo, onde eu troco o sinal, certo? Ficou belezinha aqui que eu tenho 2 zero, ó. Agora, essas somas e subtrações tem que ser igual a 0. Então, eu chego nessa situação aqui que eu tenho duas frações, as duas com denominador 3. O que é que eu posso fazer? Cancelar esse 3.
multiplicando toda a equação por 3. Quando eu multiplico, ó, eu vou cancelar os denominadores 3. Esse 3 vai multiplicar o 5 aqui, multiplica o 0. Então, essa daqui é a equaçãozinha que eu quero. Certo? Agora, basta o quê? Isolar o y. Mas se você prestar atenção, ó, todos esses números aqui são múltiplos de 5. Então, do mesmo jeito que eu posso multiplicar toda a equação por um número, eu posso dividir também. Então, eu posso dividir todo mundo aqui por 5. Feito isso, ó, divide todo mundo por 5. Então, eu tenho isso aqui. Para achar a equação na forma reduzida, passa esse 3x para lá e esse menos 5 para lá, acabou-se. Resposta item A. A questão 42 ela é um pouco diferente. Ela só me dá um ponto, mas ela me dá essa inclinação. Se eu tenho um ponto e a inclinação, eu vou usar a formulazinha do coeficiente angular. Então tá aí um resumozinho sobre a fórmula do coeficiente angular. Se eu tenho uma reta que ela faz um ângulo θ com o eixo x, a tangente desse θ é o m, que é o meu chamado coeficiente angular da reta. Eu também posso calcular esse coeficiente se eu conheço dois pontos. É só eu pegar o y de um menos o y de outro, dividido por x menos x. Certo? Então, você vai usar essas duas fórmulas. Aqui na minha questão, eu só tenho um ponto. Certo? Então, eu imagino um segundo ponto, um ponto genérico de coordenadas x, y. Então, com esse segundo ponto que eu imaginei, eu tenho dois pontos. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. Vou pegar o y do ponto A, genérico, menos o y do ponto P, dividido por x do ponto A, menos o x do ponto P. Então, a fórmula do coeficiente angular é y menos y, dividido por x menos x. Certo? Agora, você escolhe a ordem. No caso, eu botei y de A menos y de P, dividido por x de A menos x de P. Então, essa é a fórmula do coeficiente angular. Só que o coeficiente angular ele também é calculado pela tangente do ângulo, desse ângulozinho aqui que a reta faz com o eixo x. Então, eu posso dizer que esse m é a tangente de 45, que é 1. Certo? Tangente de 45 é 1. Então, eu vou substituir aqui. E desse lado, eu não vou fazer nada em cima, eu vou multiplicar esse sinal por esse sinal. Lembrando, esse sinal aqui, ele é da fórmula. Esse que está aqui dentro, ele é desse menos 2 aqui, ó. Então, eu tenho que fazer essa multiplicação de sinais. Por isso que sempre que eu substituo uma letra por um valor negativo, é bom eu colocar dentro do parênteses. Então, eu chego aqui, ó, nessa situação. 1 é igual a y menos 5 dividido por x mais 5. Eu posso pegar esse 1 e representar ele na forma de fração, que seria aqui no caso 1 sobre 1. Todo número é uma fração. Quando não aparece denominador é porque é 1. Então aqui eu tenho igualdade de frações, é só multiplicar aqui, ó, no cruz credo. Vai ficar 1 vezes y menos 5 igual a 1 vezes x mais 2. Multiplicou, ficou isso aqui, ó. Tá bem facinho de achar a forma reduzida. O y tá aqui, passou isso para cá, ó. O y ficou isolado. Só que quando você olha para a questão, ele não quer a forma reduzida, ele quer a forma geral. Na forma geral, então, tem que ter todo mundo do mesmo lado. Então, para mim, é melhor eu passar o x para lá e o 2 para lá. Logo, vai ficar y menos 5 menos x menos 2. O menos 5 dá para somar aqui com menos 2, fica menos 7 e tem E. Lembrando que, mesmo eu postando a resposta, eu recebo depois, valendo a metade dos pontos, mas é melhor que nada.